Olá pessoal, mais uma videoaula, agora falando de uma outra aplicação volumétrica que é a determinação de cálcio e magnésio. Na aula anterior do poder de neutralização, a gente viu que o preparo de amostra, eu peso cerca de 1 grama da minha amostra de calcário, aplico ele a um ataque ácido, no caso ácido clorídrico, deixo fervendo por 5 minutos. Essa solução obtida com um ácido remanescente a gente usou para determinar o poder de neutralização. Mas esse mesmo extrato eu posso fazer a determinação de cálcio e magnésio nela. Só que a gente, para isso, vai fazer uma outra reação química. Até então, a gente estava fazendo todas as reações do tipo ácido-base. Neste momento, agora a gente vai fazer uma reação de complexação. Complexação nada mais é do que uma reação química em que o produto é um complexo. O que seria isso? É uma ligação em que envolve um metal e um agente ligante. Um agente ligante é um composto que tem lá uma carga negativa, grupos funcionais com cargas negativas, no qual se liga eletrostaticamente a esse cátion que a gente está envolvendo. No nosso caso, a reação química que a gente vai utilizar é a reação do EDTA, que é representado pelo Y4-, e o cálcio e o magnésio. O EDTA ele é um agente complexante muito eficiente, onde ele tem uma estabilidade química bastante grande com esses metais. Então, a afinidade deles é bastante elevada. Na prática, a gente vai utilizar a metodologia oficial do MAPA para a determinação de cálcio e magnésio, onde a gente utilizou o mesmo procedimento de preparo de amostra, ou seja, pesou 1 grama de amostra, adicionou 50 ml de um ácido clorídrico meio mol por litro, ferveu por 5 minutos. Obteve um extrato de 100 ml e nesse extrato, que foi o mesmo que a gente utilizou para o poder de neutralização, agora a gente vai fazer para a determinação de cálcio e magnésio. Para isso a gente vai separar duas alíquotas, uma alíquota de 5 ml para a determinação de cálcio e uma outra alíquota de 5 ml para a determinação de cálcio mais magnésio. O que a gente vai colocar nesses LMAs? No primeiro LMA, em que a gente vai fazer a determinação apenas de cálcio, eu vou adicionar 50 ml de água, simplesmente para aumentar um pouco o volume, 5 ml de uma solução de KOH, que tem como objetivo elevar o pH para aproximadamente 12, um agente mascarante, que é o cianeto de potássio 0,2, e o outro agente mascarante também, que é a trietanolamina. Vou colocar 6 gotas do indicador, nesse caso aqui, o indicador de complexação, que é o Calcon, que está numa concentração de 0,5% massa-volume. Para o outro Erlenmeyer, para a determinação que a gente vai fazer de cálcio mais magnésio, é mais ou menos igual, a única diferença é que em vez do hidróxido de potássio, a gente vai colocar uma solução tampão pH 10. E o indicador também muda, porque é um indicador específico para magnésio, que é o ureocromo T, ou negro de ureocromo T, né? 0,5% também. E aí eu vou titular com uma solução de EDTA 0,02 mol por litro. É uma titulação como a outra do ácido base, só que agora eu vou titulando. Quando atingir o ponto final, vai ocorrer uma mudança de cor por conta dos indicadores Calcon e ureocromo T. Mas por que eu tenho que usar esses agentes mascarantes? O EDTA ele é um agente complexante muito eficiente, ele reage de forma muito eficiente com os metais. Só que ele não reage apenas com cálcio e magnésio, ele reage com todos os metais que a gente tem na cadeia aí. E se a gente olhar essa figura, essa é a afinidade dos metais com o EDTA. Cálcio e magnésio, eles estão aqui no início, ele tem uma baixa afinidade em relação a todos os outros metais. E as amostras de calcário são amostras naturais, são rochas, são minerais, né, que contêm esses outros metais aqui. Então, o que acontece no caso da titulação do EDTA com essas amostras? Caso esses metais estejam presentes na solução, o EDTA, que tem uma afinidade maior com eles do que tem com cálcio e magnésio, vão reagir preferencialmente com alumínio, preferencialmente com cobre, preferencialmente com ferro e assim por diante. Então,
antes do EDTA reagir com cálcio e magnésio, ele reagiria com esses elementos. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso eliminar todos esses caras aqui antes de iniciar a titulação para determinar cálcio e magnésio. Então, quando eu coloco cianeto de potássio, a trietanonamina, eu estou reagindo esses interferentes, estou reagindo esses metais com o cianeto, com a trietanonamina e deixando livre cálcio e magnésio para titulação. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo na reação de complexação, né? Então, vamos iniciar pela determinação de cálcio. Quando a gente está falando na determinação de cálcio, a solução tem pH aproximadamente 12. E se a gente for ver quais são as espécies químicas e como ela se comporta na solução, ela teria mais ou menos esse perfil. O cálcio, esse é o cálcio livre. Inicialmente ele está 100% livre. Conforme eu vou colocando EDTA, ele vai complexando. O íon cálcio vai sumindo da reação e quando chegar mais ou menos no ponto de equivalência, nesse caso aqui o nosso ponto final vai ser quando eu adicionar em torno de 10 ml de EDTA, praticamente não existe mais cálcio livre. Todo o cálcio vai estar complexado. No caso aqui, é a nossa concentração de EDTA. No início, todo o EDTA que eu vou colocando vai reagindo com cálcio, né? Ele vai sendo consumido. E aí, quando todos os metais estiverem complexados, aí sobra EDTA no meio reacional. No nosso caso, além do cálcio na nossa amostra, eu vou ter também outros elementos. Nesse caso aqui, o magnésio. Vejo que a concentração do magnésio também começa lá, né, no seu máximo, e aí conforme o EDTA vai entrando, ele vai diminuindo a sua concentração também, né? Veja que o EDTA ele só vai sobrar, né, livre no meio depois que ele complexou todo o cálcio e todo o magnésio, né? Outras espécies químicas também podem ser formadas. E uma das mais críticas, no caso aqui, é o hidróxido de magnésio. Veja que quando eu tenho aqui em pH 12, que é mais ou menos a determinação que a gente vai deixar para o cálcio, quando eu adiciono o KOH, uma boa fração do magnésio, né, ele está na forma de hidróxido de magnésio. Então veja que aqui, ó, o magnésio ele vai caindo a sua concentração, né? Mas é muito por conta da formação do hidróxido de magnésio, mais até do que da complexação de EDTA magnésio, né? Da formação do complexo de magnésio em si. Então, vejam que com o complexo cálcio-EDTA, conforme a concentração de cálcio cai, ela vai sendo aumentada a formação do complexo cálcio EDTA. A mesma coisa acontece com a do magnésio, né? O EDTA magnésio, depois que isso aqui é importante, depois que todo o cálcio formou o complexo com EDTA, que vai começar a formação do complexo magnésio EDTA. Então, primeiro eu determino o cálcio e depois, se eu continuar adicionando EDTA, ele vai complexar o magnésio. No nosso caso, a nossa titulação que interessa nessa primeira condição é a determinação do cálcio apenas. Então, o que a gente vai observar é isso. A concentração de cálcio livre cai e a concentração de EDTA vai aumentando. Quando chegar nesse ponto aqui, o nosso indicador vai mostrar para nós, ele vai mudar de cor, falando o seguinte, que todo o cálcio livre desapareceu do meio reacional. E aí, então, eu cheguei no meu ponto de equivalência, ou ponto final, nesse caso aqui, o ponto final. Quando eu estou falando agora da determinação de cálcio mais magnésio, veja que o pH propositalmente foi ajustado para 10, com o uso de uma solução tampão. A principal diferença dessa titulação para a titulação anterior, do que a gente viu que era somente para o cálcio, e aqui cálcio-magnésio, é que na titulação anterior, a gente viu que em pH 12, mais ou menos, a gente tinha uma grande formação
do composto hidróxido de magnésio, né, que era a formação daquele composto secundário. Quando eu ajusto o pH para 10, essa espécie aqui, que atrapalha a titulação porque ele forma um composto com uma cinética mais lenta, ele é praticamente inexpressivo nessas condições, né? Então, em pH 10, a concentração de magnésio que eu tenho, majoritariamente, ela está livre. Ela não está, né, na forma de hidróxidos, ela está na forma de magnésio livre. E isso é uma vantagem para a titulação, ela é importante para que a nossa titulação aconteça. Então, nesse caso, a gente vai ter a formação então, do complexo cálcio EDTA e, secundariamente, a formação do complexo magnésio EDTA também. Mas, nesse caso agora, o que importa para nós é a titulação do magnésio, né? Eu quero quantificar quanto tem do magnésio. Só que percebe que o cálcio tem uma afinidade com o DTA maior do que a do magnésio. Então, eu não consigo eliminar o cálcio dessa minha titulação. Então, o que eu faço? Eu titulo cálcio mais o magnésio. O EDTA que está sendo gasto aqui nessa titulação é o EDTA somado da complexação do cálcio e do magnésio. E aí, como que eu faço para determinar só o valor do magnésio? Eu desconto a quantidade de EDTA que foi gasta na titulação do cálcio, né? Então, por diferença, né, eu consigo determinar quanto é apenas para o magnésio, né? Então, eu pego o meu valor total, aqui nesse caso cálcio mais magnésio, e subtraio o valor do cálcio que foi titulado naquele primeiro Erlenmeyer que a gente viu. Quando a gente estava falando das titulações ácido-bases, a gente viu que os indicadores tinham uma influência bastante grande nessa determinação. Aqui também vão ter. Mas como que funciona, no caso, os indicadores de complexação? No caso dos ácidos e bases, os indicadores de pH, as moléculas indicadoras são ou ácidos ou bases. No caso aqui, nos indicadores de complexação, o nosso indicador é um agente ligante, é um agente complexante. No caso do cálcio, o indicador é o calcon, que é essa estrutura molecular. Quando em presença de um metal, né, quando ele está livre, ele tem a cor azul, né? E quando em presença de um metal complexado, ele se liga, né? O cálcio entra compartilhando aqui agora a sua carga com esses grupos funcionais e essa cor muda para uma cor avermelhado, um vinho. Quando eu coloco o agente indicador na solução, imediatamente esse agente complexante vai se ligar ao cálcio e a solução, então, inicialmente vai ter cor avermelhada, uma cor vinho. E aí eu vou fazer a titulação, eu vou colocar o EDTA nessa minha solução. O que vai acontecer? Inicialmente, todo EDTA que está caindo gota a gota, ele não vai reagir com o meu indicador, ele vai pegar o cálcio que está livre. Ele vai complexar o cálcio livre com o EDTA, formando o complexo cálcio-EDTA. Só que vai chegar um momento em que vai acabar o cálcio livre da solução. Eu não vou ter mais cálcios disponível. E aí o que vai acontecer? Vai começar a ocorrer uma competição de estabilidade entre o EDTA, que é um agente complexante, e o calcon, que é outro agente complexante. Então, o EDTA e o calcon, eles vão ficar fazendo um cabo de guerra aí para ver quem consegue roubar o cálcio do outro. Como o EDTA tem uma estabilidade muito maior do que o calcon, o EDTA vai roubar o cálcio que estava ligado ao calcon e aí o calcon perde aquela ligação metálica e volta ao seu estado inicial. Então, aquela cor que era vinho inicialmente porque estava ligado ao metal, quando o EDTA rouba o cálcio dela, acaba voltando à cor azul. E esse é o ponto de viragem, é o ponto em que a gente vai perceber que é um momento de fechar a torneira e parar a titulação. A mesma coisa acontece
com o ureocromo T, ou o negro de ureocromo T, que vai ter um complexo com magnésio. Essa é a estrutura molecular do negro de ureocromo T. E aí aqui é a formação do complexo. A cor também é vinho. Quando o EDTA entra, também vai roubar o magnésio do nosso indicador. E aí quando ele volta à sua fórmula inicial, né, sem a ligação no metal, então a cor vai ser azul. Né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que nossa titulação do branco tinha um pouco de cálcio na água e deu 0,2 ml. Titulei a minha amostra naquela solução preparada para o cálcio, deu 10,2 ml. O volume gasto, então, para complexar o cálcio, né, descontando o branco analítico, seria o que eu gastei na minha titulação da amostra, menos o branco. Então, nesse caso, 10,2 menos 0,2 deu 10 mililitros. O número de mols de EDTA, nesse caso, é 0,2 mols em 1 litro ou 1.000 ml. Se eu gastei 10 ml, eu vou gastar, então, 2 vezes 10 a menos 4 mols de EDTA. Só que a gente viu que a relação estequiométrica entre cálcio e EDTA é de 1 para 1. Então, se isso aqui é o número de mols de EDTA e a gente sabe que a relação é de 1 para 1, eu posso falar que também é o número de mols de cálcio. Então, esse é o número de mols de cálcio que eu tenho no meu Erlenmeyer. Vou fazer a mesma coisa para a segunda titulação, que era cálcio mais magnésio. A titulação do cálcio mais magnésio deu 0,3 o branco. A nossa amostra deu 15,3 ml. Descontando o nosso branco dessa minha amostra, deu 15 ml no total. Só que aqui, lembra que a gente quer determinar o teor de magnésio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o volume de EDTA que foi gasto para o cálcio, né? Porque lembra que para essa determinação, o cálcio complexa primeiro com o EDTA e depois só o magnésio vai complexar. E o ureocromo é um indicador apropriado, né, específico para o magnésio. Então, quando ele muda de cor, é porque o magnésio foi roubado pelo EDTA. Então, nesse caso, eu posso simplesmente fazer a subtração do volume dessa mistura total pelo o volume de cálcio que a gente determinou no exemplo anterior. Então, 15 menos 10 é 5 ml, que é o volume de EDTA respectivo para o magnésio, né? Somente o magnésio nesse caso. Então, fazendo a mesma regrinha de 3, 0,02 mols em 1 litro ou 1.000 ml, 5 ml, que é o respectivo para o magnésio, a gente vai ter 1 vezes 10 a menos 4 mol. Nesse caso também, a relação magnésio-EDTA é de 1 para 1. Então, se isso aqui é mols de EDTA, é a mesma coisa para o mols de magnésio. Agora que a gente determinou quantos mols de cálcio e mols de magnésio eu tenho no Erlenmeyer, vamos descobrir qual é a porcentagem de cálcio e de magnésio que eu tenho na minha amostra. Como que a gente vai fazer essa conta? Primeira coisa, a gente tem que olhar o procedimento. O procedimento foi o seguinte: pesei 1 grama de calcário, coloquei lá uma quantidade de ácido, ajustei isso para um volume de 100 ml. Então, eu tenho 1 grama em 100 ml da amostra. Tirei alíquotas de 5 ml, né, desse meu extrato de 100 e coloquei no meu Erlenmeyer. Então, no Erlenmeyer, a titulação que você fez, ou o número de mols que vocês determinaram, ele está numa porção de 5 ml desse extrato. Então, vamos descobrir quanto da minha amostra eu tenho lá no Erlenmeyer. Então, uma regrinha de 3 simples. Se eu tenho 1 grama da minha amostra em 100 ml, numa porção de 5 ml que eu estou colocando aqui dentro, teria quanto? 0,05. Então, teoricamente, né, essa minha amostra de calcário aqui, que eu peguei esse 1 grama e coloquei em 100, só que depois eu peguei só 5 ml dessa solução e coloquei aqui, ela está me transferindo 0,05 gramas da minha amostra para esse frasco, para essa porção aqui, né? Então, teoricamente, eu tenho, né, 2 vezes 10 a menos 4 mols de cálcio em 0,05 gramas da minha amostra.
Então, eu em 5 ml, aquela massa, e eu vou fazer uma regrinha de 3 agora. 0,05 gramas de amostra tem 2 vezes 10 a menos 4 mols de cálcio. A minha relação percentagem vai ser em função da massa, então eu vou converter esse número de mols em massa. Como que eu faço isso? Eu sei que 1 mol de cálcio é 40, então esse número de mols vai ser isso. 8 vezes 10 a menos 3 gramas de cálcio. Como eu quero uma relação percentual, eu vou fazer para 100 gramas na minha amostra. Então, 0,05 está para 2 vezes 10 a menos 4, ou 8 vezes 10 a menos 3 gramas. Em 100 gramas, eu tenho X. Isso, o X me dá 16 gramas. Ou seja, 16 em 100, eu tenho 16% de cálcio. A mesma coisa eu faço para o magnésio. Então, eu tenho 1 vezes 10 a menos 4 mol de magnésio, sabendo que a massa atômica do magnésio é 24, eu vou ter 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas de magnésio. Para 100 gramas, isso dá 4,8 ou 4,8%. Então, a partir dessa titulação, a partir dessa determinação dos volumes de EDTA gastos nessa análise, a gente conseguiu determinar o teor de cálcio e o teor de magnésio naquela amostra de calcário que a gente tinha. Então, essa mesma amostra de calcário que foi utilizada na análise do PN também pode ser utilizado para a determinação de cálcio e magnésio. Tá certo, pessoal? Vejam aí o vídeo prático, como é realizado verdadeiramente. Um grande abraço, tchau!